conhece, eu sou otorrino do Hospital Federal da Lagoa e otorrino da UFRJ. Atualmente eu estou no Instituto de Pediatria, lá na UFRJ. Bom, vamos começar então a aula. Não dá para a gente falar sobre diagnóstico e tratamento sem a gente falar um pouquinho antes sobre fisiopatologia, definir algumas coisas importantes aqui de zumbido. Então, vamos começar aqui com a definição de zumbido. Então, o zumbido ele é definido como qualquer som percebido nos ouvidos ou na cabeça, sem que ele seja gerado por uma fonte sonora externa, tá? E é importante, a gente vai ver aqui ao longo de toda a aula, entender que o zumbido é um sintoma, por isso ele tem diversas causas. Então, por isso, o tratamento nunca vai ser um tratamento para todos os nossos pacientes, vai depender de cada causa. Agora, a gente já sabe muito claramente que o zumbido habitualmente ocorre como uma consequência da diminuição do input auditivo. Por isso, por que eu coloquei nessas palavras, input auditivo? Porque qualquer alteração mesmo que gere uma percepção diminuída do som para o cérebro pode causar zumbido, tá? Então, a gente não tem que se focar só nas alterações audiométricas. A gente sabe que 90% das pessoas com zumbido apresentam alguma alteração audiométrica que, até prova em contrário, poderia ser responsável pela geração do zumbido. Mas hoje a gente sabe que, às vezes, perdas auditivas escondidas, aquelas sinaptopatias cocleares que não aparecem na audiometria, elas por si só já podem ser causa de zumbido e de outros sintomas auditivos, tá? Então, lembrar disso. Então, realmente, assim, a alteração auditiva, as alterações do input auditivo são muito importantes como geradores de zumbido. Eita, peraí. Foi. Em termos de prevalência, o zumbido ele é bastante prevalente. Os estudos americanos revelam que o zumbido está presente em aproximadamente 15% da população americana. Então, se a gente fosse extrapolar esses dados para a população brasileira, o zumbido acometeria mais de 40 milhões de brasileiros, ou seja, muita gente. E mais, se a gente selecionar só os pacientes com mais de 60 anos de idade, essa prevalência é mais do que dobra, ela passa a ser de 33%. Quero dizer que 1 em cada 3 pessoas com mais de 60 anos tem zumbido, tá? O que corrobora ainda mais aquela ideia de que a diminuição auditiva, essa diminuição da aferência auditiva para o cérebro é uma grande causa de zumbido que a gente não deve negligenciar. A gente tem que enxergar o zumbido de duas formas, né? Um lado é a presença ou a ausência dele, então o fato dele estar ou não ali presente nos nossos pacientes, e o impacto que ele traz na vida, na qualidade de vida desses pacientes. Então a literatura mostra pra gente que 80% dos portadores de zumbido não se incomodam com zumbido. Eles simplesmente têm zumbido, percebem em alguns momentos do dia. Em outros momentos, na maior parte deles, eles nem sequer percebem o zumbido. E, importante, eles não reagem ao zumbido. O zumbido não traz nenhum impacto na vida deles. Já 20% dos portadores de zumbido vão considerar o zumbido um problema clinicamente significativo. Algum impacto na qualidade de vida esses pacientes vão ter. Sendo que desses 20%, 5% vão ter um zumbido realmente severo e incapacitante, tá? O incômodo, normalmente, que o zumbido traz, vem nesses quatro aspectos da vida, né? No sono, no emocional, na concentração e no social. Então, aqueles pacientes com zumbido incapacitante, eles têm, inclusive, comprometimento na vida social. Eles perdem o prazer de sair com os amigos, com a família, enfim, de frequentar ambientes que deveriam ser atividades prazerosas, eles perdem esse prazer. E aí, ao longo dos anos, muito se estudou por que algumas pessoas sofrem e outras não sofrem. O que realmente diferencia os 80% que simplesmente têm zumbido e não reagem de forma nenhuma a ele, daqueles 20% que realmente sofrem, têm impacto na vida. E aí, em 1990, esse pesquisador polonês, que é radicado nos Estados Unidos, o Jastrzębów, vocês já devem conhecer bem ele, já falei muito dele ao longo da vida, da vida do zumbido, ele conseguiu, através de estudos de neuroimagem, mostrar o que acontecia no cérebro das pessoas que realmente sofrem com zumbido. Qual era, de fato, essa diferença? E aí ele criou esse modelo neurofisiológico do zumbido. O que o modelo neurofisiológico diz pra gente?
Vamos começar aqui pela cóclea, que seria a fonte geradora do zumbido. Opa, desculpa. Que seria a fonte geradora do zumbido. O sinal do zumbido, então, seria percebido num nível subcortical e, finalmente, percebido de uma forma consciente no córtex auditivo. As pessoas, aqueles 80% que não têm nenhum impacto relacionado ao zumbido e que percebem ele ocasionalmente, vão parar aqui, desse lado da figura. Ou seja, eles geram na cóclea, detectam subcortical, de vez em quando percebem. Na maior parte das vezes, nem sequer percebem o zumbido. Vão perceber, talvez, num ambiente silencioso, mas não vão reagir ao sinal do zumbido. Os 20% que sofrem, eles vão, no momento em que percebem o zumbido, atribuir pensamentos negativos ao zumbido, atribuir conotações ruins, e aí eles vão começar a ativar de forma anormal áreas do sistema límbico, que estariam relacionadas às emoções, e áreas do sistema nervoso autônomo relacionadas de fato ao incômodo. E esse mecanismo todo se retroalimenta, no sentido de que quanto mais eu percebo o zumbido, mais eu reajo de forma negativa emocionalmente e mais ele me incomoda. Quanto mais ele me incomoda e quanto mais ele me deixa ansiosa, mais eu percebo. Então eu entro num ciclo vicioso. Espera aí. Então, de fato, assim, se a gente for olhar mais a fundo a literatura, no que diz respeito às emoções relacionadas ao zumbido, a ocorrência de transtornos psiquiátricos nesses pacientes ela é bastante alta. Alguns estudos chegam a mostrar uma ocorrência de 80% de transtorno psiquiátrico em pacientes com zumbido, principalmente depressão e ansiedade. E a presença desses transtornos se correlaciona diretamente com o grau de incômodo com zumbido, né? Então, fato é que as emoções negativas, elas são realmente necessárias para que o zumbido se torne invasivo e crônico. E aí, a gente até publicou ao longo do período do meu doutorado e de tudo isso que o Felipe falou, desse período todo que eu passei na psiquiatria, né? Então, a gente publicou 2 artigos relacionando isso, uma revisão sistemática, mostrando a associação dos transtornos psiquiátricos com o zumbido, e um outro artigo que a gente publicou relacionando o estresse em pacientes com zumbido. A gente avaliou 180 pacientes com zumbido, a gente aplicou um questionário de estresse percebido e a gente observou que realmente o estresse em níveis bem avançados é bastante alto nos pacientes com zumbido e ele se correlaciona diretamente com o grau de incômodo no THI, que é a escala que a gente usa, que é o Tinnitus Handicap Inventory. Então, de fato, esses transtornos psiquiátricos são muito prevalentes nos nossos pacientes. Bom, vamos caminhar aqui um pouquinho em relação à fisiopatologia, que eu acho que é importante a gente entender aqui bastante coisa de fisiopatologia, até para a gente entender mais para que tratamentos existem. Os estudos de neuroimagem hoje já mostram bem claramente para a gente que o zumbido é gerado no cérebro, tá? Ele seria fruto de alterações plásticas cerebrais, tanto em áreas auditivas quanto em áreas não auditivas, além de conexões alteradas entre essas 2 áreas. Então, se a gente fosse traduzir de uma forma bonita, vamos dizer assim, isso seria fruto da plasticidade cerebral não funcional. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar lá o exemplo da perda auditiva, que a gente vai considerar aqui como sendo o grande fator causal do zumbido. No momento em que meu cérebro percebe que o input auditivo está diminuído, ele se reorganiza de forma tal para tentar compensar essa diminuição dessa aferência, que ele acaba gerando esse efeito indesejado, um deles, né, que é o zumbido. Então, é uma plasticidade cerebral com o objetivo de melhorar, mas que não melhora nada. Então, é uma plasticidade não funcional. Eu só gero um efeito indesejado. A gente vai ver mais para frente algumas coisas em relação a isso. Então, vamos entender aqui quais são as alterações plásticas cerebrais que ocorrem primeiro nas áreas auditivas do cérebro. Então, se a gente for pensar em área auditiva, diante de uma lesão coclear aqui, essa publicação tem uns esquemas bem bonitos. Então, diante de uma Pessoal, por favor, chequem o microfone. Tem gente com o microfone aberto. Por favor, está vazando o som. Obrigado. Desculpa, Patrícia. Nada, tranquilo.
Então, diante dessa lesão auditiva aqui, dessa diminuição do input auditivo, os estudos já mostram que eu tenho alteração funcional em todas as etapas da minha via auditiva, além de conexões alteradas também, né, com função alterada em toda essa via, né, desde o núcleo coclear até o meu córtex auditivo. Então, as evidências são bem claras de alteração no mapa tonotópico cortical, alteração na sincronia neural, um aumento da sincronia, aumento dos disparos neurais espontâneos e um desequilíbrio no que diz respeito à excitação e à inibição, predominando a excitação. Então, na realidade, as alterações geradas nas vias auditivas, elas acabam, em última análise, por trazer um excesso de excitação dos neurônios auditivos, tá? E isso vai ser importante para a gente no que a gente vai ver lá na frente também de tratamento medicamentoso. Nas áreas não auditivas do cérebro, os estudos de neuroimagem também mostram muitas alterações, diversas alterações que predominam nas áreas do sistema límbico, tá? Então, se eu pego o sistema límbico aqui, córtex pré-frontal dorso medial, dorso lateral aqui embaixo, o dorso medial aqui, o ventro medial, essas áreas aqui do córtex cingulado anterior, amígdala, hipocampo, todas essas alterações do sistema límbico estão alteradas, todas essas áreas do sistema límbico estão funcionalmente alteradas nos pacientes com zumbido. E se a gente observar bem, claro, são áreas do sistema límbico, muitas delas também estão alteradas nos pacientes com transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. Agora, mais importante do que isso, na minha opinião, além da gente observar alterações funcionais nas áreas auditivas e nas áreas não auditivas do cérebro, é a gente saber que existem alterações nas conexões, na interação do sistema límbico com o sistema auditivo. Então, olha só para a gente entender melhor esse gráfico, se a gente for olhar ele bem de perto, a gente vai ver que ele é bem parecido com o esquema do Jastreboff lá de 1990, né? Mas esse pesquisador americano aqui, o Rouse Checker, em 2010, ele descreve de uma forma bem mais detalhada o papel do sistema límbico nos pacientes com zumbido, o papel da interação entre o sistema límbico e o sistema auditivo, e ele mostra que essa interação o papel do sistema límbico vai muito além da questão afetiva. Não é só isso. O que ele conseguiu provar aqui? O que ele conseguiu mostrar? Ele mostra aqui que nessa região aqui, dessa área subcalosa, aqui no sistema límbico, ó, tudo que está aqui para o lado direito é sistema límbico, tudo que está aqui para a esquerda é sistema auditivo, né? Via auditiva central. Então, ele viu o seguinte, nessa região aqui do núcleo accumbens, no sistema límbico, ele viu que existe uma via, uma alça de cancelamento da percepção de sons indesejados, que cancela a percepção dos sons aqui na altura do tálamo. Então, por exemplo, até se a gente for pensar de uma forma prática, a gente não fica ouvindo o nosso coração bater o tempo todo no nosso ouvido, né? A gente não fica ouvindo a nossa respiração, as nossas articulações crepitarem. Fato é que o nosso cérebro consegue cancelar a percepção de sons que não são importantes. E isso acontece também no zumbido. Então, ele mostra o seguinte, ele chama aqui de zumbido compensado os pacientes que têm todos os motivos para terem zumbido, mas não percebem, eles não escutam zumbido. Quantas vezes a gente já não viu isso? Quantos pacientes que têm perda auditiva, que devem ter todas essas alterações plásticas cerebrais, não têm zumbido? Vários deles, né? Pelo menos, talvez aí uns 30%, 35%, enfim. O que será que acontece que eles não percebem o zumbido? Muito provavelmente, eles têm esse portão aqui, entre o sistema límbico e o sistema auditivo. Então, se você considerar que o sinal do zumbido é essa setinha amarela aqui, vocês observam que a setinha não chega no córtex, o paciente não percebe o zumbido. Quando o zumbido está, de fato, clinicamente percebido, esses pacientes eles têm uma inibição desse cancelamento. Esse cancelamento não está atuando. Então, o sinal do zumbido chega livremente ao córtex auditivo. Então, de fato, o sistema límbico tem um poder de cancelar a percepção de alguns sons.
tá? Então, isso é muito importante para a gente entender, provavelmente, talvez aí seja a chave para que a gente entenda de uma forma melhor a fisiopatologia real do zumbido. Bom, vamos entrar agora clinicamente no zumbido mesmo. Qual é hoje, assim, o grande problema relacionado ao zumbido para que a gente consiga tratar de uma forma ideal nossos pacientes? É porque os nossos pacientes são muito heterogêneos. É a heterogeneidade, não tem como fugir disso. Os pacientes, cada um é de um jeito, cada um tem a sua causa, cada um reage de um jeito, um come uma coisa, sente que o zumbido aumenta, o outro faz uma determinada coisa, o zumbido diminui, enfim, cada um é de um jeito. E aí eu botei esse esqueminha aqui para vocês entenderem como é que é o nosso paciente. Uma vez eu vi isso numa aula, num congresso no exterior, eu achei interessante. Se a gente pegar esses MMs aqui, eles são heterogêneos? São heterogêneos, mas eles só são heterogêneos na cor, né? Eles têm o mesmo formato e o mesmo sabor. Os ursinhos aqui, de gelatina, os gummy bears, eles são heterogêneos? São. Também são. Aqui, eles são heterogêneos na cor e no sabor. Agora, nossos pacientes com zumbido estão muito mais para essas balas aqui. Eles são completamente diferentes em todos os aspectos. Então, é importante que a gente entenda que nunca vai existir um tratamento para zumbido, né? Da mesma forma, por exemplo, que não existe um tratamento para febre, né? A gente tem que descobrir a causa, tem que descobrir as causas, que muitas vezes são múltiplas em cada um dos nossos pacientes, e tentar abordá-los de forma individual, da melhor forma possível, e a gente vai entender isso aqui. Daí a importância hoje da gente dividir os nossos pacientes em subgrupos. Subgrupos né, com características parecidas que vão responder melhor a determinados tratamentos. E aí, se a gente for pegar das pessoas que têm zumbido, eu botei os exemplos aqui. Existem pacientes com zumbido e perda auditiva. Existem pacientes com zumbido e audição normal. Zumbido com alterações metabólicas. Zumbido rítmico, tipo clique. Outro zumbido rítmico pulsátil. Pacientes com contraturas musculares, com os chamados zumbidos somatosensoriais. Pacientes que não só têm zumbido, mas têm outro sintoma, que é a intolerância a sons, seja hiperacusia, seja misofonia, enfim. Zumbido com alterações emocionais. Não dá para a gente tratar todo mundo igual. A gente não vai tratar um zumbido com perda igual a um zumbido com audição normal. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não adianta querer tratar sem pensar nos subgrupos. Claro que isso nem sempre é fácil, tá, gente? Muitas vezes os pacientes eles estão em vários subgrupos diferentes, né? Eles não têm uma única causa. E aí e a gente tem que abordar de várias formas, né? Nem sempre é muito fácil, mas é o que a gente tem que pelo menos tentar fazer, tentar entender. Eu gosto de dividir, porque aí a gente pega, os pacientes falam pra gente assim, eu vi lá na internet que zumbido tem 200 causas. Aí você fica, caramba, né? Não é possível que a pessoa queira que você investigue 200 possíveis causas. Então, eu gosto de dividir o zumbido em 4 grandes causas, tá? A gente vai destrinchar um pouquinho cada uma delas. As causas auditivas, as causas somatosensoriais, que são aquelas relacionadas a contraturas musculares na região da cabeça e do pescoço, as causas metabólicas e as causas emocionais, tá? Vamos dividir mais ou menos aí nessas 4 grandes causas. Causas auditivas. Como eu já falei para vocês, não vou entrar aqui em detalhes. Qualquer coisa que afete a audição, mesmo audiometria normal, como eu falei lá no início, existem alterações que são invisíveis à audiometria, sinaptopatias, que já podem sim ser causa de zumbido. Valorizem qualquer alteração auditiva, mesmo aquelas, por exemplo, nos pacientes com presbicusia, né? Às vezes a gente escuta falar, você tem uma perda auditiva que tá ok para sua idade. Sim, mas isso já é por si só a causa de zumbido, tá? Então, não negligenciem as alterações auditivas nunca. Lembrando, então, só para a gente também, quer dizer, óbvio, valorizar o nosso lado, apesar do zumbido ter uma geração no cérebro, né, uma fisiopatologia toda ligada a neurotransmissores e atividade cerebral, né, o que diz respeito a gente, aos otorrinos, a questão auditiva é fundamental. Então, a gente não pode deixar isso nunca de lado. Vamos para as causas somatosensoriais, porque a gente ainda tem um bocado de coisa aí de tratamento para falar.
Tem um trabalho bastante interessante desse americano aqui, do Levine, que ele viu o seguinte, que 60% das pessoas que nunca tiveram zumbido na vida, elas conseguiam provocar zumbido se elas contraíssem por um tempo, de forma isométrica, de forma mantida, algum músculo da cabeça e do pescoço. Ele tinha lá uma lista de músculos que ele pedia para os pacientes contraírem, que era o chamado teste somático, e ele percebeu que 60% das pessoas conseguiam provocar zumbido contraindo esses músculos, né? E que das pessoas que já tinham zumbido, até 80% delas conseguiam modular o zumbido contraindo os músculos, ou aumentar, ou diminuir, ou mudar o timbre, enfim, mudava de alguma forma. Então, ele de fato, e ele fez esse estudo, inclusive, com pessoas que tinham perda auditiva profunda, quer dizer, que era para mostrar que, na verdade, não era nenhuma interferência auditiva, não era a pessoa ouvindo a contratura, ouvindo, sei lá, alguma crepitação articular, enfim, era realmente alguma coisa sendo gerado na via auditiva. E ele mostra aqui que lá no cérebro existe, de fato, uma conexão entre esse núcleo somatosensorial medular, né, que vem aqui da região da cabeça e do pescoço, com o núcleo coclear dorsal. Então, toda vez que eu contraio um músculo, estimulo esse núcleo de uma forma mantida, eu acabo excitando os neurônios auditivos do núcleo coclear dorsal. Só uma curiosidade, por que a natureza quis que uma área auditiva fosse ligada a uma área muscular? O núcleo coclear dorsal, ele é responsável pela localização do som. Então, era importante que a gente tivesse esses músculos da cabeça e do pescoço ligados a essa área auditiva para que a gente pudesse, até por uma questão de defesa, né, de proteção, no perigo, se virar para a fonte sonora, enfim, e mexer com os músculos do pescoço. Então, é isso que acontece em quem tem o zumbido somatosensorial. E quando que a gente vai pensar nesse tipo de zumbido? Quando a gente tiver um zumbido unilateral ou assimétrico, com uma audição normal ou simétrica. Então, para a gente pensar que o zumbido tem como causa o fator auditivo, vamos voltar lá na audição, eu preciso de duas questões. Primeiro, que a minha perda auditiva seja do lado do meu zumbido, né? E segundo, que eu tenha um mínimo de um nexo temporal. Eu não posso ter uma perda auditiva há 20 anos e um zumbido há 2 meses e a perda auditiva está lá igual, e eu vou dizer que a causa é aquela perda auditiva que a pessoa já tem há 20 anos. Então, zumbido de um lado só, com audição normal, ou com perda auditiva simétrica, mas o zumbido é de um lado só, pensar em somatosensorial. Mas eu botei aqui, não esquecer de descartar a lesão retrococlear, por favor, nunca, tá? Eu estou falando assim clinicamente, e a gente, obviamente, excluindo outras causas. Segundo ponto, quando o zumbido é unilateral, vamos dizer, com uma audição normal, e ele é intermitente, ele vem e vai, ou flutuante demais. Quando eu tenho dor do mesmo lado do zumbido, ou quando eu fiz uma manipulação cervical, fui fazer um RPG, dei um mau jeito, ou tive um trauma aqui cervical, fiquei com zumbido de um lado só. Ou quando a gente pensa também no somatosensorial, quando a gente consegue modular o nosso zumbido com algumas contraturas musculares. Então, tem gente que fala, se eu abro a boca, fico com a boca aberta muito tempo, meu zumbido piora ou melhora. Se eu aperto meu dente, meu zumbido piora ou melhora, tá? E aí, o tratamento desse tipo de zumbido, eu não vou comentar, porque aí ia ficar coisa demais, mas é um tratamento bem focado para fisioterapia, enfim, para massagens, manipulações cervicais, tudo nesse sentido. A gente não vai conseguir entrar nisso nessa aula. Causas metabólicas. Eu botei aqui as principais, tá? Vocês vão perguntar, talvez, um monte de coisa que a gente ainda nem sabe ao certo se estão relacionadas ou não ao zumbido, mas eu botei principal que a gente precisa pedir. Um hemograma completo para avaliar anemia, enfim, avaliar a glicemia desses pacientes, um lipidograma, vitamina B12, o zinco e o tiroidiano. Na minha experiência, o que mais interfere e o que mais a gente observa são as alterações glicêmicas e de hormônio tiroidiano, tá? Avaliação
Outra, auditiva, imagem. Eu vou também falar rapidamente aqui para vocês, porque senão a gente não vai ter tempo de ver a questão do tratamento. Todos os pacientes têm que ser metidos, obviamente, a audiometria tonal e vocal e impedanciometria. Em casos de audição normal, seria aconselhável Patrícia, acho que tua internet está lenta. ela ajuda. Eu acho que ajuda em dois grandes aspectos. No acompanhamento do seu tratamento, então você fazer uma cofenometria pré e repetir ela durante ou pós-tratamento, né, para tentar documentar. É difícil, não é fácil, é uma medida subjetiva, às vezes o próprio paciente não consegue identificar, mas ajuda. E segundo, que eu acho fundamental, é a questão da orientação. Os pacientes, eles, quando chegam muito ansiosos, muito incomodados, eles têm a percepção de que o zumbido deles é altíssimo e de que o zumbido não deixa eles escutarem, o que não é verdade, né? Que, na realidade, você tem que mostrar que é a perda auditiva dele que faz com que ele não escute, não é o zumbido. Mas ele tem a sensação de que o zumbido é altíssimo, que vai deixar ele louco porque é altíssimo, quando na maior parte das vezes a literatura mostra que não. Os zumbidos, de um modo geral, têm 10 a 15 decibéis, né? Enfim, você poder mostrar isso para o seu paciente e falar para ele, olha, minha voz aqui tem em torno de 50 decibéis, seu zumbido tem 10, olha como seu zumbido é baixo. Então, isso às vezes já traz uma tranquilidade. E outros exames que a gente vai pedindo conforme a necessidade. Né? Medida do limiar de desconforto em quem tem intolerância a sons, avaliação do processamento, exames de imagem, pedir opinião de outros profissionais, muitas vezes a gente precisa disso sim, uma avaliação multidisciplinar, isso aí vai de caso a caso. Vamos para o tratamento finalmente. Eu quis acelerar aqui para a gente perder um tempinho a mais aqui. Se a gente pegar todos os guidelines, inclusive tem o guideline aqui japonês, que foi publicado agora em 2020, eles vão mostrar para a gente que os tratamentos variados, eles têm uma eficácia limitada na redução e na resolução do zumbido, tá? Agora, a gente tem que pensar algumas coisas que eu acho importante aqui. Eu vou mostrar algumas evidências de alguns tratamentos, mas eu acho, primeiro, a gente consegue sim ajudar a maior parte dos nossos pacientes. A gente tem muita opção, a gente dividindo eles em subgrupos que respondam melhor a determinados tratamentos já ajuda muito. A gente tem que pensar que vários estudos têm muita limitação, inclusive limitações metodológicas. Muitos estudos com medicação, inclusive, são estudos abertos, sem grupo controle, enfim. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Talvez a gente não tenha os melhores estudos para avaliar, de fato, o efeito desses nossos tratamentos. E aí, enfim, a gente vai caminhar. É difícil também porque o zumbido é um sintoma subjetivo, nem sempre é fácil você avaliar. Eu mesma fiz pesquisa com zumbido e eu avaliava os meus pacientes. É muito difícil porque quando eu recebi o paciente, eu sempre fazia uma pergunta inicial bem subjetiva. E aí, como é que você está? O que você achou do tratamento? Melhorou ou não? Aí o paciente falava para mim, ai, doutora, eu não sei. Acho que está igual. Tá tudo igual, tá, continua ruim. Ah, então tá bom, responde aqui para mim os questionários. E aí respondiam a escala análogo-visual, respondiam ao THI, e a maioria deles diminuía significativamente a pontuação nos questionários. Eu falava, ué, olha só, seu pré era isso, seu pós é isso. Você melhorou, né? Enfim, é difícil, né? Muito subjetivo. Às vezes o paciente vai com uma expectativa de achar que vai melhorar muito mais do que ele poderia melhorar, enfim, não é fácil. A verdade é que a busca por tratamentos mais eficazes continua, né? E os estudos não param de sair aí em relação ao zumbido. Bom, vamos começar com um tratamento que eu dividi um pouquinho, né? Nesses tratamentos mais gerais de terapias, vamos dizer assim, orientações, hábitos alimentares e hábitos de sono. E depois eu vou abordar a questão do tratamento medicamentoso e vou falar um pouquinho para vocês da estimulação magnética transcraniana no final. Começando aqui com os tratamentos gerais de terapias, vamos dizer assim. Eu listei aqui orientações,
terapia cognitivo-comportamental, mindfulness, as terapias de um modo geral para zumbido, né, que a gente conhece mais como as terapias sonoras, correção de hábitos alimentares e de sono. A gente não vai ter tempo de falar tudo isso hoje. Então, vou destrinchar um pouquinho algumas coisas e o resto a gente deixa talvez para um segundo momento. Orientação. Gente, isso aqui é fundamental. Todos os pacientes precisam receber orientação em relação ao zumbido. A maioria chega aflito, sem entender o que está acontecendo, sem saber a causa do zumbido. Muitas vezes relacionando o zumbido a uma causa grave, que compromete a vida deles, a saúde deles, enfim. Quando eles recebem, eles precisam de orientação, eles precisam de esclarecimento. E esse estudo aqui, de 2016, mostra que 30% dos pacientes com zumbido já saem melhor de uma consulta esclarecedora e com uma boa orientação. Muitas vezes, eles nem precisam de nenhum outro tratamento. Eles só queriam se tranquilizar em relação ao sintoma. Eles já chegam com aqueles milhões de exames, com todos os exames normais, extremamente frustrados, porque eles ficam mais loucos por ter alguma coisa e tentar descobrir a causa do que ficar com aquilo sem entender o que está acontecendo. Então, eles precisam de orientação e de explicação. Então, é uma consulta longa, é uma consulta que você precisa gastar um tempinho, de fato, orientando o seu paciente, né? E aí eu gosto muito dessa frase aqui da Marie Curie, que fala que nada na vida deve ser temido, e sim compreendido, né? Quando a gente entende o que está acontecendo, muitas vezes a gente perde o medo. E, aliás, isso é uma coisa que eu costumo falar muito, às vezes eu falo até para os pacientes, que às vezes o poder de uma orientação ruim e negativa é tão grande que você pode dar 1000 orientações positivas e mesmo reais, que você não vai conseguir desfazer aquela orientação negativa que o paciente recebeu. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Eu já vi isso muito, não só em paciente com zumbido, mas paciente com tontura. Se o médico ou o profissional de saúde fala alguma coisa que tem uma conotação negativa, aquilo parece que entra na mente dos nossos pacientes e não tem nada a não ser com muito esforço que consiga reverter, né? Então, cuidado quando a gente for conversar com os pacientes. Hoje, a recomendação maior que os guidelines têm para tratamento do zumbido, na realidade, das reações ao zumbido, é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, é uma terapia psicológica que vai focar em diminuir a hipervigilância do zumbido e a atenção relacionada do zumbido. É uma terapia extremamente comprovada cientificamente, funciona de fato, e na realidade ela mostra para a gente que o paciente tem que tirar as conclusões dele, ele tem que aprender a entender que ele está reagindo excessivamente ao sinal do zumbido. Só você dizer para ele, às vezes, não é suficiente. Ele tem que entender e aprender isso por conta própria. Então, é uma terapia bastante interessante. E eu acho super legal o fato dela ter um início, meio e fim, né? Não é uma terapia para sempre. O paciente vai aprender as técnicas para lidar com o problema, né? Então, a TCC é, vamos dizer assim, a grande recomendação. As terapias sonoras do zumbido entram também como recomendadas, né? Como talvez vocês já saibam, já tenham ouvido muito, elas se baseiam em orientação e enriquecimento sonoro, com o uso de um som competidor, para que a gente consiga diminuir a reação e a percepção do zumbido. Esse estudo aqui, eu sei que ele é bastante antigo, mas ele é bem emblemático, do Richard Tyler, lá de Iowa. Ele mostra o seguinte, que pacientes que foram divididos em 3 grupos aqui nesse estudo, pacientes que receberam só orientação, um grupo com orientação e um som para terapia de habituação do zumbido, que é um som um pouquinho mais baixo que o som do zumbido, no ponto que ele chama de ponto de mistura. E um terceiro grupo que recebeu orientação e um som que mascarava o zumbido, todos eles melhoraram igual. 80% de melhora em todos os grupos, sendo que o que era igual em todos eles era a orientação. Então, para vocês verem como é que, né, o psicológico atua aí, e a gente precisa saber disso. Bom, saindo um pouco da questão da terapia, eu resolvi a parte, vamos dizer assim, de hábitos alimentares. Eu também não ia dar tempo da gente entrar em tudo isso na aula. Eu vou focar
pouquinho mais para frente na medicação, eu preferi, mas eu quis colocar aqui um pouco sobre a cafeína. E eu sou da seguinte opinião: eu acho que a gente não pode ser radical com nada nos nossos pacientes, porque a gente, às vezes, faz eles sofrerem mais, né? E aí, a gente, claro, que eu sei que tem vários pacientes que realmente pioram com o abuso de cafeína, né? Se eles tomam muita cafeína, às vezes o zumbido piora. Mas eu trouxe aqui alguns estudos, umas evidências de que o uso de cafeína numa quantidade moderada, que seria mais ou menos de 3 xicrinhas de café por dia, ela não trouxe, a retirada dela não trouxe nenhuma significância na redução da zumbido, tá? Então, realmente não existe uma indicação na restrição universal, tipo, tira tudo, todo mundo fica sem tomar café, zero café. E aí, esse estudo aqui, esse estudo inglês de 2014, ele avaliou, olha só, mais de 171 mil pessoas, né? Em relação ao uso de vários alimentos, tá? Eles avaliaram legumes, verduras, pão branco, pão integral, e a cafeína era um deles. E eles observaram que o uso da cafeína moderadamente reduzia a chance do paciente ter zumbido, tanto transitório quanto persistente. Então, que teoricamente a cafeína teria um efeito protetor até, né? Enfim, então eu acho que eu sou da opinião de nada radical. Deixa o paciente tomar lá as 2 xicrinhas de café dele por dia, que não tem problema nenhum. Você tirar, e tem um estudo aqui que mostrou que, na verdade, aqui, ó, a abstinência era muito pior. Os pacientes sentiam tanta falta do café e o impacto que a ausência do café trouxe para o zumbido delas era tão pequena que a falta do café era muito mais importante e os pacientes preferiam voltar ao hábito de tomar café do que ficar com o zumbido aquele pouquinho mais baixo. Tratamento em relação às abordagens auditivas. Gente, isso é importantíssimo. E eu acho que a gente tem que sempre levar isso em consideração quando a gente tem um paciente com zumbido e perda de audição, tá? Então, não esquecer que melhorar a audição ajuda. E quanto mais cedo a gente melhorar a audição desses pacientes, melhor. Menos efeitos a gente vai ter daquela plasticidade cerebral toda, mais fácil vai ser a adaptação. Enfim, orientar bem o paciente. Os pacientes, às vezes, acreditam em vários mitos, né? Que a gente tem que esclarecer e falar quais são as verdades, de fato. Então, os estudos com prótese, nesse guideline americano, eles mostram que 17 entre 18 ensaios clínicos mostram benefício do zumbido em pacientes com zumbido e perda e com o uso da prótese auditiva. Os estudos com implante coclear mostram isso também. Atualmente, tem muito estudo, talvez o Felipe depois até possa dizer isso até melhor para a gente, com perda profunda unilateral. A maior parte dos estudos atuais são em perdas unilaterais, e eles mostram que os pacientes, de fato, melhoram o zumbido, melhoram a discriminação. O uso do implante, na maior parte dos pacientes, traz uma melhora parcial ou resolução total do zumbido. E esses estudos aqui não mostraram nenhum caso de piora. Obviamente, estudos com implante bilateral também mostram redução importante ou supressão do zumbido na maior parte dos casos. Eu coloquei esse estudo aqui, esse é um estudo bastante legal, e que mostra os efeitos dessa diminuição da perda auditiva no cérebro e como que você dar som, enriquecer com som o cérebro dessas pessoas é importante. Isso foi um estudo feito por esse pesquisador aqui francês e um canadense, acho que foi em 2005. Eles fizeram o seguinte, vou perder um tempinho aqui só para vocês entenderem isso melhor. Eles pegaram gatos com audição normal, mapearam o córtex auditivo desses gatos. Você vê esse córtex todo colorido, né? Aqui os azuis mais para os graves, essas cores mais quentes aqui, o vermelho seriam os tons agudos. E eles submeteram esses gatos a uma perda auditiva por ruído, a um trauma acústico, por uma buzina no ouvido desses pacientes. E remapearam, depois da indução dessa perda, o córtex auditivo desses gatos. E vocês veem que eles perderam a audição nos agudos e ficaram com o córtex auditivo todo tomado pelos tons graves. Essa reorganização cortical que acontece nos nossos pacientes quando a gente tem uma perda de audição.
E o que eles fizeram? Um grupo de gatos ficou no silêncio absoluto e o outro grupo de gatos, com a perda, né, com esse mapa tonotópico aqui todo alterado, o segundo grupo ficou num ambiente do laboratório enriquecido com som o tempo todo, com gente falando. E o grupo que ficou no silêncio continuou com o córtex todo azul, todo para os graves, e o grupo que ficou no som conseguiu reativar aqui áreas dos agudos e ficando com um mapa tonotópico cortical aqui bem parecidinho com o mapa tonotópico original. Ou seja, som é bom para o cérebro. A gente tem que protetizar nossos pacientes e não esperar. Quanto antes a gente fizer, melhor. Vamos para os medicamentos, finalmente. Espera aí que eu tenho ainda uns 5 minutinhos, vai. Eu botei aqui uma lista de medicamentos que a gente tem, né, de estudos aí em relação ao zumbido, mas eu vou focar hoje nos medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, tá? Não estou deixando de lado os medicamentos que agem perifericamente. Acho que eles têm o seu papel, sim, principalmente, né, em pacientes com doença vascular, enfim, com alterações metabólicas, glicêmicas, que podem se beneficiar de vasodilatadores, desses moduladores de fluxo. Também não estou deixando de lado os suplementos em quem tem deficiência, mas não vou entrar nisso hoje. A gente vai focar nas medicações que agem no sistema nervoso central, pensando em toda aquela fisiopatologia do zumbido que mostra que as alterações neurais existem e que a gente pode, de alguma forma, modulá-las, né? Vamos começar aqui entendendo aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que sempre tentar equilibrar esse desequilíbrio, excitação e inibição. Então, pensando nos neurotransmissores do nosso cérebro, que são também os neurotransmissores das nossas vias auditivas, a gente tem como principal neurotransmissor inibitório o GABA, o ácido gama-aminobutírico, e como principal neurotransmissor excitatório, o glutamato. Outros neurotransmissores que são moduladores, a gente vai falar aqui também um pouquinho. Então, primeiro vamos falar dos agonistas do GABA. Então, se eu sei que o GABA inibe as atividades excessivas, né, que estão excitadas, eu quero usar uma medicação que aumente o GABA para que eu tenha mais inibição dessa atividade exagerada que é o zumbido. Os estudos são basicamente com o uso de clonazepam e de alprazolam. A maior parte dos estudos mostra que, de fato, eles ajudam, são eficazes, tá? Nos nossos pacientes. Se a gente for pegar, inclusive, a bula, talvez acho que o único medicamento que tenha em bula indicação para zumbido é o clonazepam, tá? Todos os outros que eu vou falar aqui não existe indicação em bula. Mas eles ajudam, sem dúvida nenhuma, e a gente, obviamente, não sabe ao certo se eles têm uma ação direta no GABA, provavelmente alguma ação direta sim no zumbido, mas eles são ansiolíticos, eles ajudam o paciente a dormir melhor, enfim, eles vão ajudar, inclusive, nos efeitos que o zumbido traz para esses pacientes. Então, ele vai melhorar o paciente de uma forma global. Então, a maior parte deles, sim, de fato, traz benefícios. Medicamentos que agem na dopamina. A dopamina, então, é um neurotransmissor modulatório que modula a atividade neural. Enfim, ele vai ter um efeito inibitório num nível mais periférico da via auditiva e um efeito excitatório num nível mais central da via auditiva. Então, existem alguns estudos com essa medicação aqui para mipexol, que na realidade eu não tenho nenhuma experiência com o uso dessa medicação, mas esse estudo mostrou um efeito positivo para os pacientes com zumbido, mas nunca mais essa droga foi estudada. Foi um estudo feito em 2011 e nunca mais se falou dessa medicação. Tem um estudo recente, até do Ricardo Figueiredo e da Andrea, com o uso da olanzapina, que é um antipsicótico, que é um antagonista dopaminérgico. Ele agiria no nível mais central, com melhora dos pacientes, tanto em relação ao incômodo, medido pelo THI, quanto em relação ao nível mínimo de mascaramento, ou seja, a intensidade do zumbido medida na cabine de audiometria. Peraí. Opa.
Os antagonistas do glutamato, então, como eu falei, os pacientes... Felipe, está 45 minutos. Posso terminar isso aqui? Pode sim. Beleza. Vai ser rápido agora. Vou dar uma corrida. Os antagonistas do glutamato. Então, se a gente pensar que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório da via auditiva, eu quero inibir o glutamato. E a verdade é que existem vários estudos com vários antagonistas e esses estudos não tiveram um resultado muito bom. O estudo com a memantina, ele mostra que talvez algum subgrupo de pacientes mais idosos, a memantina é uma medicação usada para Alzheimer, tá? Isso é importante também, gente, só um detalhe aqui. É legal a gente ter, primeiro, óbvio, uma boa relação sempre com os nossos pacientes e que eles entendam que apesar da gente prescrever alguns remédios que não são para zumbido, né, e que às vezes têm indicações as mais aqui variadas possíveis, que às vezes até assusta, esses medicamentos, na maior parte das vezes, são muito bem tolerados, tá? Muito bem, pouquíssimos efeitos colaterais. E acho que podem, de fato, ajudar algumas pessoas, sim. Agora, esse estudo da memantina, os pacientes que trataram por um período um pouquinho mais longo estavam tendo uma resposta melhor. Então, talvez precisasse, sim, de um estudo com mais tempo de uso da medicação, né? O Neramexane foi um estudo que eu até participei aqui no Rio, foi um estudo multicêntrico de uma empresa farmacêutica alemã, mas também não foi eficaz, o estudo foi até interrompido. E o uso bem recente de um estudo com uso de esquetamina intratimpânico, é realmente um análogo da ketamina, né, do anestésico, e não foi eficaz para uso intratimpânico. A esquetamina vem sendo usada para depressão refratária ao tratamento, agora é uma medicação e ela tem sido usada, a esquetamina, para uso intranasal, é um spray nasal. Agora, é uma medicação extremamente perigosa, assim, a gente tem que ter muito cuidado. É uma droga de abuso, né? E pode ter efeitos, inclusive, no sistema nervoso central, quando o paciente aplica mesmo intranasal para depressão, e o paciente tem que fazer a aplicação hospitalar, né? Não pode ser domiciliar, não. Tem que ficar um tempo em observação. Então, seria talvez demais, né, para os nossos pacientes. Os antidepressivos talvez sejam hoje a droga mais prescrita para zumbido, porque na maior parte das vezes os estudos mostram que provavelmente os antidepressivos tratam mais os efeitos, né, de depressão e de ansiedade relacionados ao zumbido do que propriamente o zumbido em si, apesar da gente ter evidências de que também a serotonina modula, sem dúvida nenhuma, a atividade dos neurônios auditivos. Então, os estudos são basicamente com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, alguns antigos, né? A maior parte dos estudos são com a sertralina, a fluoxetina e a paroxetina. Agora, eu acredito que os antidepressivos que dão um pouquinho de sono, a trazodona e a própria mirtazapina, podem ter o seu benefício nos pacientes que têm dificuldade para dormir, porque eles dão um soninho usando à noite, seria uma boa. A gente até fez um estudo, foi um estudo observacional com a mirtazapina, eram pacientes com zumbido e transtorno do pânico, que eram tratados com mirtazapina, e vocês veem aqui a escala análogo visual, os pacientes tiveram um follow-up longuíssimo nesse nosso trabalho, foi um follow-up de 3 anos, o zumbido reduziu drasticamente e se manteve baixo por 3 anos, né? Então, foi um efeito muito bom, tanto nessa Clinical Global Scale, né, na qualidade de vida do paciente, quanto na escala análogo-visual para incômodo com zumbido. Então, é uma droga potencial, mas não existe nenhum estudo randomizado controlado, não. A ciclobenzaprina é um relaxante muscular que tem ação no sistema nervoso central, ela tem uma ação parecida com a ação de alguns antidepressivos, então o efeito dela vai muito além do efeito de relaxamento muscular. Inclusive, estudos com outros relaxantes musculares não tiveram o mesmo efeito que a ciclobenzaprina. Então, os estudos foram estudos abertos, existem estudos em animais, mas que mostraram um efeito bastante positivo com a ciclobenzaprina. Só é importante mostrar para vocês aqui, um dos estudos usou 30 miligramas por dia de ciclobenzaprina, o que é praticamente impossível na maior parte dos pacientes pelo efeito sedativo da droga, tá? Outros medicamentos com mecanismos de ação ainda um pouquinho desconhecidos, né? Que são esses anticonvulsivantes aqui, a gabapentina e a pregabalina.
teriam efeitos nos canais de sódio, talvez nos canais de cálcio, né? Voltagem dependente. Ninguém sabe ao certo o mecanismo de ação dessas drogas, mas existem estudos para zumbido, principalmente com a gabapentina, mostrando que um subgrupo que foi avaliado nesse estudo aqui da Carol Bauer, que com zumbido e perda auditiva por ruído respondeu bastante bem ao uso da gabapentina. O problema é que a gabapentina hoje realmente tem sido bastante substituída pela pregabalina, mas os efeitos são bons. Melatonina, estudo com pacientes com zumbido e alterações do sono, é uma droga bastante segura e pode ter uma resposta positiva nesses pacientes. O Zolpidem é uma medicação que muitas vezes eu uso também para auxiliar no sono. Eu botei aqui uma questão que para mim é fundamental. O paciente tem que dormir bem. Os pacientes que não dormem não ficam bem. Então, tem que botar esses pacientes para dormir. Enfim, eu não vou falar de estimulação magnética transcraniana. Eu acho que a gente já está bem avançado no tempo, né, Felipe? Para a gente ter um tempinho de discussão, né? Mas quer falar só por alto o que é isso? Que muita gente nem conhece isso. Perfeito. A estimulação magnética transcraniana foi o motivo do meu doutorado, né? E ele é uma intervenção, um tipo de tratamento não invasivo que modula a atividade neural, tá? Você usa uma bobina dessa aqui, essa é uma das bobinas possíveis, que emite pulsos eletromagnéticos através do crânio, e esses pulsos eletromagnéticos vão agir no tecido neural subjacente e vão ter um efeito modulatório na atividade desse tecido neural. Ou seja, eu posso inibir ou excitar essas áreas do sistema nervoso central que eu estou estimulando. Então, é uma neuromodulação também. Não é medicamento, não é uma estimulação elétrica, é a estimulação magnética, tá? O tratamento é bastante seguro, não tem efeitos colaterais importantes. Inclusive, amanhã até, se vocês tiverem mais curiosidade de entender, eu vou botar numa live com uma outra neurologista lá de São Paulo, a Patrícia Arena, falando sobre isso. Enfim, só para vocês entenderem melhor. Mas é um tratamento que vem sendo estudado bastante. Tem um grupo na Alemanha que estuda muito isso. É nível de evidência A para depressão também. E tem muito estudo para zumbido. E aí também, se vocês quiserem, eu publiquei um caso de sucesso, um paciente nosso do meu trabalho que ficou curado depois das sessões de estimulação magnética transcraniana, e o nosso estudo final, né, do nosso ensaio clínico, e quem tiver curiosidade depois é só acessar ou eu posso mandar o trabalho. Então, só para finalizar, não esquecer, tratamento individualizado, não vai ter nunca um tratamento para todo mundo. Tentem dividir os pacientes em subgrupos, valorizem as queixas dos seus pacientes, deem atenção para eles, ofereça ajuda da forma que vocês puderem, né? Pega o paciente, mostra para ele que você está confiante que você pode ajudá-lo, porque a maioria deles vai melhorar de fato. Nunca esquecer isso, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar, a multidisciplinaridade. A gente tem que pedir ajuda para os nossos colegas fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, outros médicos, psiquiatras, endócrinos, enfim, tudo que a gente precisar para ajudar nossos pacientes, a gente precisa usar. Sem dúvida, existe uma busca incessante por novos tratamentos e a gente não pode parar de estudar, né? E, como disse esse grande pesquisador aqui em Zumbido, que eu acredito de fato, 90% dos nossos pacientes conseguem ser ajudados de alguma forma. A gente só precisa ter um olhar, né, mais voltado para os subgrupos, para uma forma de poder ajudar eles, seja com terapia, com prótese, com medicação, enfim. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Muito, muito bom, Patrícia. Pode só descompartilhar a tela. Isso, obrigado. Foi. João, quer começar? Eu queria fazer uma pergunta para a Patrícia. Nessa questão dos zumbidos somatosensoriais, como é que você faz essa investigação? Porque, assim, eu vou falar da minha prática, assim, muitas vezes eu peço para o ortopedista, às vezes acabam indo para o neurocirurgião para avaliar a coluna, e eles fazem imagem, né? Não, a imagem está boa, não tem nada. E como você estava falando, às vezes a coisa é muscular. Como é que faz?
Você encaminha para quem, assim? Quem a gente recorre? Fisiatra. É difícil, né? Não, pois é, vamos lá. Olha só, é exatamente isso. E isso o paciente também precisa entender. O problema é muscular. Tudo bem, pode ter um problema na cervical que gera uma contratura muscular, ok, mas o problema é muscular. E aí, realmente, o paciente vai parar em ortopedista, vai parar em 1000 médicos que não vão dizer que não tem nada a ver. Óbvio, todo mundo tem uma alteração, né, degenerativa da cervical e você não vai dizer que é aquilo. Agora, eu particularmente, olha só, existe, quem quiser eu posso mandar também, esses testes somáticos, né? E alguns pontos que você também pode manipular. Eu não faço isso no consultório, tá? Eu acho que a consulta já é longa o suficiente para eu ainda ficar manipulando pontos musculares. Mas eu costumo encaminhar para fisioterapeuta. Nos casos que eu suspeito, eu encaminho para fisioterapeuta, porque ela vai manipular os principais músculos relacionados e ela vai ver o efeito que a manipulação desses músculos tem no zumbido, né? E também a presença de dor. Então, vai ser dor e a modulação que a manipulação desses músculos traz para o zumbido. Legal. Léo, boa noite. Boa noite, boa noite. Tem alguma coisa a comentar? Perguntas? Então, primeiro, queria parabenizar você, Patrícia. Acho que a aula foi excelente, assim, bem didática a aula, gostei muito. Achei interessante ali aquele slide que 30% dos pacientes melhoram com zumbido com uma consulta esclarecedora. Achei interessante, achei uma estatística bem alta. E às vezes isso é até uma crítica a nós mesmos, que falta um pouco de paciência, às vezes, para a gente no consultório com esses pacientes. E o que esses pacientes precisam é, de fato, de uma conversa esclarecedora, né? Então, achei assim, extremamente interessante isso. E queria te perguntar uma coisa também, Patrícia. No caso dos zumbidos de causa auditiva, tá? Você costuma, com paciente com perda auditiva e zumbido, você costuma indicar a cufenometria sempre? Ou só nos pacientes que a queixa principal deles é o zumbido? Como é que você faz normalmente em relação a esses pacientes que vão para o aparelho? Entendeu? Qual o valor da cufenometria? Exatamente. Então, foi aquilo. Eu nem entrei muito nesses detalhes, né? Eu acho até que a aula, não sei se foi muito corrida aí, deu para entender tudo. Depois a gente talvez pudesse esmiuçar melhor, mas eu acho o seguinte: a cufenometria foi aquilo que eu falei, ela não tem um papel muito importante na nossa tomada de decisão em relação à conduta terapêutica, tá? E às vezes o que eu acho que a gente tem que pensar é que também torna a avaliação auditiva um pouco longa, porque se você já vai fazer uma audiometria nesse paciente, vamos dizer, bom, num paciente com perda, vamos dizer que você ainda faz uma queira fazer frequências, enfim, a avaliação é longa. Eu, por exemplo, vou te dizer francamente, porque quando a gente vive na pele, né, essas experiências, é que a gente vê como que é trabalhoso, né? Eu, no meu doutorado, eu avaliava todos os pacientes, era eu que avaliava. Eu fazia a cufenometria nos pacientes. É muito difícil fazer a cufenometria, tá? Nem os pacientes não entendem direito. É difícil eles conseguirem perceber quando que a intensidade do som que você está colocando se parece com a do zumbido. Muitas vezes o zumbido não é mascarável, então você aumenta e não mascara nunca. Então, eu acho que a gente não precisa ficar firmemente nessa questão da cufenometria, não. Eu peço mais quando o zumbido é a grande questão, mais do que a perda de audição. E muitas vezes quando o paciente tem essa percepção de que o zumbido é alto demais. É muito alto, estou surda por causa do zumbido, é o zumbido. E para meio que provar para ele que a intensidade de fato, né, assim, não é uma intensidade tão alta, mas eu não fico muito focada, não, na cufenometria, não. Se o paciente, a questão dele é auditiva, ele vai para a prótese, e, enfim, eu acho que não tem necessidade. A gente tem algumas perguntas aqui. Qual o tempo médio para amenização do zumbido após o início do uso do aparelho auditivo, nesse grupo de pacientes com perda auditiva e zumbido? Quanto tempo você estimula o paciente? Olha, continua usando que daqui a pouco o zumbido vai diminuir a percepção dele. Bom, vamos lá. Isso é muito variável. Eu acho que a prótese ela pode ter 2 efeitos possíveis em relação ao zumbido. Vamos pensar o seguinte, olha só.
Eu digo para vocês, por exemplo, que o silêncio é um inimigo do zumbido, né? Quando eu estou no silêncio, meu zumbido parece mais alto. E se a gente pensar que um paciente que tem uma perda é um paciente que está, de alguma forma, no silêncio, porque a entrada de som externo está diminuída, a percepção do zumbido, né, se torna mais alta. Então, existem pacientes que só de você amplificar, botou o aparelho, o zumbido já baixa na hora. Não é a maioria, tá? Do que eu observo, não é a maioria. Mas existe. Então, algumas pessoas podem perceber isso praticamente de imediato. Agora, de um modo geral, o efeito que a prótese auditiva vai ter para esse zumbido é um efeito na plasticidade cerebral, né? É no momento em que o meu cérebro começa a entender que a minha audição está melhor, enfim, desfazer algumas alterações plásticas, algumas dessas conexões anormais, de uma forma significativa a ponto de diminuir o zumbido. Entendi. E isso não é uma coisa rápida. Não é imediato. Tem que deixar claro para o paciente que não vai ser imediato. Não é imediato. Não é num teste de prótese de uma semana que o paciente vai perceber isso. No mínimo 6 meses, na minha opinião. Então, tem que dizer para ele que não é rápido. E, Patrícia, tem uma pergunta aqui também da Fabiola. Como se dá o enriquecimento sonoro de maior eficácia? Existe algum macete, tipo, estou em casa à noite, aquele barulho me incomoda, o que eu uso no ambiente para enriquecer? Primeiro ponto, tem que ser uma estimulação binaural, mesmo que o zumbido seja unilateral, tá? Eu tenho que botar o som, seja ele através do uso de um gerador de som, ou enfim, um som ambiente, mas tem que estar estimulando os 2 ouvidos. Segundo, tem que ser um som neutro, que não seja nem incômodo, né? E nem um som prazeroso de uma música para o paciente. Tem que ser um som estável, né, que sem altos e baixos. O paciente vai falar, uma música clássica pode ser. Não é o ideal, porque tem muito altos e baixos. E, teoricamente, isso aí, os estudos... Existem muitas terapias sonoras, né? O resultado final é mais ou menos o mesmo. Mas o ideal, original, é que o som esteja numa altura que a gente ponto de mistura, mais ou menos na mesma altura do zumbido, onde você não consegue perceber muito do seu zumbido, diferenciar o seu zumbido daquele som. Então, é mais ou menos isso aí. Tá, e a última pergunta que tem aqui é: carbamazepina tem efeito positivo na síndrome do tensor do tímpano? Mariana perguntou. Na síndrome tônica do tensor do tímpano, né? Eu costumo prescrever. O que é a síndrome? Para quem não conhece a síndrome, só fala para a gente da síndrome tônica do tensor do tímpano. A síndrome tônica do tensor do tímpano, na verdade, ela é uma contratura, né, do tensor do tímpano, normalmente de forma rítmica, mioclônica, mas ela tem sido muito descrita pós o chamado choque acústico, né? Então, tem uns trabalhos com operadores de telemarketing que ficam com um fone lá no ouvido e, de repente, vem aquele som estridente. Vocês talvez já tenham alguns ouvido falar de pacientes no interfone também do prédio, que dá aquele som estridente agudo, você tem uma contração aguda do tensor do tímpano e essa contração fica mantida ali. Os pacientes podem ter sintomas variados, hiperacusia, zumbido, dor, sensação de que a membrana tá batendo, né? Tipo um flutter. Enfim, isso pode ser duradouro e pode ser extremamente incômodo para a maior parte dos pacientes. E acho que sim, acho que o uso dos eu não tenho muito hábito de prescrever carbamazepina, tá? É uma medicação que, na minha opinião, tem muito efeito colateral, é difícil um pouco de lidar com a medicação, mas eu costumo prescrever, sim, anticonvulsivante, acho que tem o seu papel, sim, na síndrome tônica. Agora, tem que ver como um todo, né? Às vezes você tem muito efeito psicológico também, nesses casos, né, de ansiedade, enfim, tratar o paciente, tentar identificar o que está acontecendo, né, nesses pacientes. O João. Esse teste terapêutico que você faz com carbamazepina, pregabalina, quanto tempo, Patrícia? Para ver algum resultado, assim? Então, olha só, essas medicações que agem no sistema nervoso central, se a gente pegar assim, a grande experiência com os antidepressivos, né, elas não têm um mecanismo de ação muito rápido, não. Tirando os benzodiazepínicos, né, o clonazepam, que é uma medicação que tem um efeito muito rápido,
Essas outras, eu acho que antes de 3 semanas você não vê benefício, você não consegue ver o efeito. Eu costumo deixar, é um número meio mágico aí, eu acho que todo mundo no Zumbido usa, em torno de 3 meses. Mas é por aí. Mas antes de 1 mês, eu acho que vale a pena manter para a gente ver se efetivamente vai ajudar. Acho que 2 perguntas finais aqui. Paciente com audição normal e zumbido. Esse acho que é o maior desafio, né? Paciente que tem audição normal, você olha lá. Você acha que vale a pena explorar o restante dessa audição? Ou, tipo, fazer uma áudio de alta frequência? Ou nem vale a pena porque não vai mudar tanto isso? Olha, por protocolo, teoricamente, se você pegar protocolo do Tinnitus Research lá, Initiative, né, de um grupo de pesquisa mundial em zumbido, os protocolos deles mostram que sim, né? Teoricamente, você com audição normal deve continuar, de alguma forma, a investigação auditiva com audiometria de altas frequências, até porque para você tirar um pouco da frustração do paciente, não saber qual é a causa do zumbido dele, porque isso é um problemão. E eu acho que isso é uma coisa também que a gente tem que falar para os pacientes. Olha, nem sempre a gente vai descobrir a causa. Às vezes ele é, de fato, idiopático. Você pega um paciente tipo esse, um jovem que tem audição normal, aí você avalia tudo. Não tem nada, não tem dor, não tem nada metabólico, nada. Você não consegue descobrir nada. Né? É complicado. Então, às vezes, para tirar essa frustração, acho que vale a pena. Agora, efetivamente mudar a sua conduta, não vai, né? Porque a gente não vai protetizar uma perda em 16 mil hertz. Não tem nenhum sentido, não vamos mudar nada. Mas eu acho que às vezes tira um pouco da ansiedade de descobrir a causa, né? A menos que você também não descubra, esteja tudo normal, aí já era, né? E você tem essa visão que o zumbido é uma cicatriz de alguma agressão que houve na orelha interna? Sim, tenho. Eu acho que é uma sequela, sem dúvida. Por isso que eu falo, não dá para a gente desvalorizar de forma nenhuma o ouvido, né? Muito do cérebro, sem dúvida, o cérebro tem um papel importante, mas nunca esquecer da periferia. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma sequela de uma deaferentação, vamos dizer assim, né? De alguma forma, mesmo que ela seja invisível para a gente, com o que a gente tem de recurso hoje, né? Mas eu acredito, eu acho que ele acredita muito nisso também, que teoricamente, claro, a gente tem outras causas aí ao redor, mas a audição, sem dúvida, tem um papel aí fundamental. Última pergunta, Patrícia, para a gente terminar agora à noite. Você tem experiência positiva em aplicativos de celular que geram sons para mascaramento do zumbido? Eu tenho, sabia? Eu tenho. Eu gosto, porque eu acho que é prático. Algum pra gente? Hã? Quer divulgar algum para a gente? Muitos, olha. Patrocínio. Olha só, eu vou te falar. O que eu tenho aqui, até no meu celular, para te dizer, não tem nenhum patrocínio, não ganho nenhum dinheiro, está no meu disclaimer aqui. Eu uso muito o Belltone Calmer, que tem vários. Mas se você olhar o aplicativo, vários desses são iguais. Praticamente o mesmo aplicativo. Você consegue escolher o tipo de som, o volume, misturar os sons, som de chuva com som de sei lá, de mar. É bem legal, eu gosto, pacientes gostam. Acho que hoje, com o celular, não tem como você fugir dos aplicativos. Eu gosto, eu recomendo muitas vezes para os pacientes. E aí bota o fonezinho à noite, bota o celular, ou deixa embaixo do travesseiro ali e vai enriquecer o som no ambiente? Deixa ali no ambiente, acho melhor do que o fone para dormir. Eu acho melhor. Agora, o que eu ia falar? Não sei, depois se eu lembrar, eu falo. Esqueci. Depois, se lembrar, você manda uma mensagem para a gente também, porque o Léo, o João, querem complementar alguma coisa que a gente vai encerrar. Tá ótimo. Só dá parabéns aí, Patrícia. Obrigada, gente. Patrícia, muito obrigado. Léo, tudo bem? Quer mais alguma coisa? Muito obrigado, Patrícia. Foi ótimo. Acho que a gente aprendeu muito hoje e atualizou a gente bem sobre o tema também. E fica já o convite para a próxima continuação, talvez a gente abordar dar um outro enfoque no zumbido também. O tempo é corrido, mas foi muito bem aproveitado esse teu tempo. Parabéns aí pela apresentação.
Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Semana que vem, já deixo o recado e o convite a todos. Semana que vem a gente vai sair de zumbido um pouco e vai entrar nas timpanoplastias, do básico ao avançado na técnica de timpanoplastia. Então, semana que vem, timpanoplastia, não perca. Aliás, aí, Felipe, tem um estudo aí com timpanoplastia e melhora do zumbido, tá? Não estou aqui pregando que tem que operar zumbido do paciente prometendo melhora do zumbido, tem não. Tem toda uma ordem encadeada as aulas aqui, não são aleatórias. Zumbido, timpanoplastia, não. Tem todo encadeamento. Beleza. Obrigado pela deixa, Patrícia. E, pessoal, boa noite. Até semana que vem. Um abraço. Boa noite. Beijo. Tchau, beijo.